Muitos responsáveis do setor da saúde assumem que na área do medicamento ainda é possível diminuir gastos e controlar melhor o desperdício. Depois, há outras vozes que afirmam que já não é possível ir mais longe e que, a continuar por este caminho, os doentes vão ser as principais vítimas de uma política sem rigor e sem regras. Hoje, no Especial Saúde, queremos saber que política de medicamento deve ser seguida pelo país. É possível controlar os gastos com fármacos e tratar bem os doentes? Para nos darem as respostas a esta e a outras questões que estão na ordem do dia, estão comigo Ana Paula Martins, farmacêutica e diretora da MSD, Ricardo Batista Leite, médico e deputado, e Francisco Ramos, administrador hospitalar e presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa. Sejam bem-vindos os três. Muito obrigada. Dr. Francisco Ramos, de acordo com a OCDE, estes são os últimos dados que eu consegui recolher, não sei se serão os mais atuais. Portugal ocupa a 7ª posição relativamente aos gastos com medicamentos, tendo por base o PIB. No entanto, e se a análise for feita depois per capita, aí a comparação já é completamente ao contrário e somos, de facto, dos que menos gastam com medicamentos. Como é que podemos fazer esta leitura relativamente à política do medicamento? Eu suponho que essa leitura faz-se em relação ao medicamento e faz-se em relação à generalidade, digamos, daquilo que consumimos em Portugal. E tem a ver, de facto, com o nosso nível de riqueza, que é inferior ao dos restantes países da OCDE, que a Marina referiu. Agora, também é verdade que a informação disponível que existe das comparações internacionais e que se refere a 2010, 2011, mostra que, de facto, Portugal tinha um consumo de medicamentos comparativamente com esses países elevado e, portanto, que numa situação em que era preciso reduzir depressa a despesa pública, essa era uma das áreas inevitavelmente a ser considerada. Portanto, aliás, a versão inicial do famoso memorando da Troika apontava claramente para que na saúde, medicamentos e despesa hospitalar eram os pontos em que era possível fazer poupança. Ou ainda podemos ir mais? Mais uma vez, a referência suponho que é o memorando da Troika e, portanto, aí o objetivo é que no próximo ano ainda haverá uma redução muito significativa, ainda tem que haver uma redução muito significativa na despesa pública em medicamentos. Suponho que é possível não fazer uma redução tão drástica quanto a versão inicial apontava, ou que, nesse caso, diria qualquer coisa como 350 milhões de euros. Em relação ao ano passado, 2012, suponho que é possível, digamos, não ser tão violenta a redução, mas esse é o ponto, digamos, de referência. E repare-se que o que tem acontecido nestes últimos anos são fortíssimas reduções de preços, não apenas em Portugal, mas, eu diria, na generalidade dos países europeus. O problema não é só português, exatamente, o que quer dizer que a questão, ou seja, sente-se mais em Portugal em virtude da situação que o país atravessa, digamos, da gravíssima crise financeira e, enfim, da necessidade de um ajustamento muito rápido, fruto do programa de assistência externa. Mas a questão geral da despesa em medicamentos não é uma questão portuguesa, é uma questão europeia, americana, digamos, é uma questão do mundo, da OCDE. Dr. Ricardo Leite, bem-vindo também. Gastamos muito e mal, é isso? Eu penso que o facto de se gastar muito ficou evidenciado com a redução de custos e de despesa que houve o ano passado. A verdade é que quando olhamos para a evolução de despesa com medicamento ao longo dos últimos anos, sobretudo até 2009, de facto foi um aumento exponencial. Depois, em 2009, houve uma redução, ou 2010 houve uma redução drástica, depois das eleições, portanto, todas aquelas com participações simpáticas que foram incluídas foram cortadas logo a seguir e a partir daí começou um caminho de reajustamento, de facto, da despesa com medicamentos à nossa realidade. A verdade é que depois com o pedido de assistência internacional e com o memorando de entendimento da Troika, foi necessário proceder a um reajustamento brutal, e essa é a palavra. Reconhece isso? Sim, sem dúvida nenhuma, e com grande esforço e empenho da parte da própria indústria farmacêutica, também se reconhece. Reduzimos para 1,25% do PIB, os 2.000 e poucos milhões de euros, e isso foi conseguido muito à conta do acordo estabelecido entre o Ministério da Saúde e a API Pharma,
que se prevê, ainda com condições por conhecer, mas que se possa perpetuar para 2013. Porque 2013 traz, de facto, um grande desafio. Que é, como dizia o professor Francisco Ramos, a questão da redução para 1% do PIB com gastos em medicamentos, o que significa cerca de 1.700... É muito ou é pouco para si? 1.700 milhões de euros e 1% do PIB, comparativamente com outros países da União Europeia. A verdade é que, ao contrário do que diz o memorando de entendimento, que é a média da União Europeia, não é verdade. E quem assinou esse memorando e quem pôs isso, escreveu isso no memorando foi irresponsável. Mas agora, é com isso que nós estamos a viver. Claro. E, portanto, nós temos que ir reajustando, encontrando mecanismos que permitam, de facto, cumprir com essa meta. Isso faz-se através das parcerias com a indústria farmacêutica e esperemos que o acordo com a Apifarma de facto seja bem sucedido. Mas é importante dizer que a redução de despesa não foi apenas para o Estado e para o dinheiro de um fundo recolhido através dos impostos. Houve uma redução muito significativa também daquilo que os doentes pagam nas farmácias. Sim. Isso foi conseguido muito à conta de outras estratégias, como seja a questão da prescrição por denominação comum internacional e pelo reforço também pela questão dos genéricos, que são estratégias importantes para conseguir, de facto, não apenas a sustentabilidade Sim. dos gastos com medicamentos a nível do Serviço Nacional de Saúde, mas também para que as pessoas tenham acesso. Mas, na sua opinião, ainda é possível gastar mais? Também ainda concorda com o Dr. Francisco Ramos que ainda é possível ir mais longe? A verdade é melhor este setor? A verdade é esta. O ano passado houve uma redução de custos, quer para o Estado de 130 milhões, quer para os utentes de 80 milhões, e houve um aumento de volume. Isto é, as pessoas compraram mais medicamentos e houve reduções de custos. É possível ir mais longe, nós somos forçados a isso e, portanto, temos que ser criativos, temos que encontrar mecanismos e temos de trabalhar todos em conjunto para encontrar soluções nesse sentido. Nesta análise e também com o Dr. Francisco Ramos, doutora Ana Paula, a indústria farmacêutica tem dito, de facto, já várias vezes que não é possível ir mais longe, que já deram para esse peditório, não desta maneira, mas para esse peditório já deram e que já foram ao limite. Ainda há aqui margem de manobra ou não? Seriamente, frontalmente e com os pés na terra, ainda se pode ir mais longe, 1% do PIB, ainda se consegue chegar lá? Eu penso que 1% do PIB não é possível. Sinceramente, nós temos todos feito muitas contas. 1% do PIB representa, em relação ao ano 2012, 333 milhões de euros e, na verdade, por mais contas que se façam, a única possibilidade de atingirmos este valor, se este for o valor, digamos, final em que temos que, eu diria, o termo não é acordar, mas com aquele que temos que viver, exatamente por imposições, digamos, do programa de ajustamento, eu creio, sinceramente, que aí sim passaremos a ter alguns problemas sérios, porque na verdade não acreditamos que seja possível chegar a este valor. É preciso, contudo, decompor o elefante em fatias. E, na verdade, se nós olharmos para o ambulatório, conforme já foi referido aqui pelo Sr. Deputado, eu creio que nós no ambulatório temos uma tendência clara, com todas as medidas que foram sendo tomadas, temos uma tendência clara de diminuição. Era até desejável, a indústria tem dito isso, que não, e as próprias farmácias têm dito isso, que também não descesse, enfim, tanto, porque, conforme o Dr. Francisco Ramos disse e muito bem, e é muito conhecedor também nestas matérias, nós neste momento já temos, através da referenciação internacional, já somos um país onde os preços são muitíssimo baixos. É um dos países onde os preços são mais baixos na Europa e daí, inclusive, alguns impactos que temos tido em termos, digamos, de uma exportação paralela mais intensa do que aquela que se verificava habitualmente e que nos deixa, às vezes, com algumas dificuldades de abastecimento. Não é a única razão, mas esta razão existe. Mas, portanto, eu penso que no ambulatório, francamente, enfim, fala-se destes 130 milhões, enfim, eu creio que se calhar não chegaremos exatamente aos 130, mas eu penso que a própria tendência, mesmo que não houvesse medidas adicionais, e imagino que quem governa pensará nelas, não é? Não cabe à indústria pensar nisso, mas eu creio que a tendência é essa. O problema está no hospitalar. Temos todos que reconhecer, eu penso que temos que ser sérios, que o hospital foi desde sempre uma área, como o Dr. Francisco Ramos e o Sr. Deputado já disseram, extraordinariamente, enfim, sensível e complicada neste programa de ajustamento.
Temos todos consciência de que a área hospitalar, nomeadamente o medicamento no hospital, tem que ser olhado e tem que se encontrar medidas de, digamos, criar aqui sustentabilidade até para o futuro. E, na verdade, eu acho que sim, que pode haver margem, falo apenas pela companhia, enfim, onde trabalho, que é aquela que eu conheço bem, mas eu acredito que há margem para fazer esta descida. Aliás, neste momento, eu acho que nós já acordámos que houve realmente uma ligeira descida, ou seja, cerca de 1,3%. É suficiente? Não é suficiente. Agora, 200 milhões... que é aquilo que se fala para com o ambulatório, com os 130 fazer os 330 milhões, eu pessoalmente não acredito que seja possível reduzir em 200 milhões a despesa com medicamento hospitalar. O Dr. Francisco Ramos foi secretário de Estado e, portanto, já teve esses números, com certeza, muitas vezes na sua posse. É um número possível, doutor? 200 milhões. E vamos falar agora do hospitalar, de facto, que é aquilo que está mais em discussão, digamos assim. Porque o ambulatório... direta não será possível. Agora vamos a ver, de facto, conforme a doutora Paula estava a dizer, convém, para perceber isto, descascar um bocadinho, sobretudo as comparações internacionais. Por variedíssimas razões, em Portugal, pelo menos quando nos comparamos com os nossos vizinhos europeus, o nosso mercado hospitalar tem uma série de medicamentos que noutros países são medicamentos de ambulatório. E, portanto, quando comparamos 1%, nos outros países está bem, mas, portanto, não é possível comparar. É preciso, para termos certezas do que estamos a dizer, é preciso fazer essa decomposição para de facto tirarmos conclusões. Ou seja, a média europeia... Na média europeia, o mercado hospitalar significa 15% do mercado ambulatório. Em Portugal, significa mais de 50% do mercado ambulatório. E eu diria, provavelmente, nos números de 2012, quase que se equivalem, passo o exagero. O que, portanto, revela bem alguma distorção, entre aspas, porque é apenas uma não coincidência com o que se passa noutros países. Uma das medidas que se podia fazer, então, era retirar, de facto, de uma política de medicamento inovadora, retirar esses medicamentos. Isso fará certamente sentido e até, se calhar, com outros objetivos. Agora, naquilo que se passa para 2013, e sobretudo para os anos seguintes, há um ponto que também vale a pena tomar em atenção e que provavelmente, mais uma vez, se calhar não houve alternativa em 2012, mas tem que começar a haver essa alternativa em 2013, que é começar a pensar não apenas no objetivo do próprio ano, mas começar a pensar em medidas que de facto nos ajudem a estruturar melhor os próximos anos. Isso tem a ver, por exemplo, com a questão da formação de preços. Provavelmente aquilo que está a ser negociado hoje entre o Ministério da Saúde e a Apifarma é também, mais uma vez, uma medida administrativa de formação de preços. Acredito que vai ser muito útil em 2013. Tenho as maiores dúvidas que seja útil para um futuro com mais alguns anos. E era preciso fazer-se uma coisa mais a longo prazo, é isso que nos está a dizer? É certamente, porque o que é necessário é pensar um pouquinho melhor as coisas. A avaliação económica prévia à entrada de medicamentos no meio hospitalar é uma legislação que tem 5 anos, 2007. Tem de ser mudada. Não estar ainda disponível a regulamentação de como é que se faz essa avaliação económica, que existe, aliás, já há 14 anos para o ambulatório, para a comparticipação, e, portanto, não haver as regras do jogo, bem dizer, a avaliação económica é esta, e, portanto, as regras para fixar o preço dos medicamentos dentro da doença são estas. É algo que hoje provavelmente valeria a pena ser aproveitado para fazer. Porque isso dará confiança a toda a gente, dará confiança a quem tem que gerir hospitais, dará confiança à indústria farmacêutica para também perceber se está perante uma situação conjuntural e ocasional e que, portanto, os seus responsáveis possam dizer: Portugal, enquanto país europeu, precisa de ter também um apoio especial em termos de preços durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o que vai acontecer a seguir é uma coisa, digamos, mais estável, ou, de facto, um enorme vazio que é difícil, então, tomar decisões nessa... Acha que vamos contrariar este vazio, Dr. Ricardo? Ou seja, de facto, isto que o Dr. Francisco Ramos diz é aquilo que toda a gente pensa e diz nos corredores das instituições. Quer dizer, de facto, é preciso pensar para o futuro e não pensar a curto prazo. Estamos só a pensar para amanhã na política do medicamento.
O que é que se tem de fazer? Porque é que isto falha? Eu acho que o professor Francisco Ramos tocou num ponto determinante, claro. que é claramente esta perspectiva de futuro. Aliás, a União Europeia é a primeira a defender que as medidas devem ser estruturais, até no ponto de vista da saúde pública. Mas depois pedem-nos para cortar 200 milhões. A questão é precisamente essa. É que uma coisa é o discurso, outra coisa é o que está no papel. E o que está preto no branco é 1% do PIB. E, portanto, eu acho que nós temos que... E eu vi o Dr. Francisco Ramos, é impossível. Não é possível. A questão é esta, nós temos que olhar para as políticas de medicamento numa perspectiva cada vez mais de saúde pública. E isso é algo que eu tenho defendido desde longa data. Quando um administrador hospitalar é confrontado com a necessidade de tomar uma decisão sobre um medicamento, não está preocupado do impacto dessa decisão a 5 ou a 10 anos. Está preocupado se vai cumprir os objetivos daquele ano. E isto introduz uma perversidade no processo de decisão. Se tivéssemos centrais de compras regionais que criassem espírito competitivo e também de controle anticorrupção entre si e que pudessem funcionar de uma forma completamente transparente, retiraria esse peso e esse ónus dos conselhos de administração. É um peso e um ónus, Dr. Francisco Ramos, já vou à doutora Paula, é um peso e um ónus essa responsabilidade? Mas acho que a questão é mais profunda do que isso, ou seja, é naturalmente, vamos ver centrais de compras regionais, concorda? Volume nas compras, sim, sobretudo também não concordo, sobretudo com uma única central de compras, isso é tão mau quanto haver um único fornecedor. A teoria económica diz isso e eu concordo. Mas o que nesta questão, e sobretudo no mercado hospitalar, aquilo que mais é relevante é a inovação dos medicamentos. Ou seja, hoje Portugal não tem um problema no preço dos medicamentos que já não são inovadores. Ou seja no mercado hospitalar, seja no mercado ambulatório, sempre que os medicamentos já perderam a patente, o preço não é um problema. O problema que nós temos pela frente é como é que de facto vamos acolher a inovação, os medicamentos inovadores, ou a novidade, não é? Sim. Os inovadores e os que são novidade. Sim. E exatamente como é que fazemos a questão, e esta é a questão clássica e é a questão mais relevante, que é como é que fazemos essa distribuição. E aí, portanto, não é uma questão de processo de compra, porque aí estaremos sempre perante um único fornecedor que é monopolista e que, portanto, o processo de logística da aquisição nunca pode ser a solução, ou não é tradicionalmente a solução tem que passar por outros mecanismos de valorização do valor acrescentado para o pleonasmo que o medicamento nos traz. Só para voltar à ideia anterior, na sequência disto, em relação à inovação, eu acho que cada vez mais também temos de discutir a questão da partilha de riscos. Isto é, quem vende mas a tecnologia tem feito isso. A tecnologia tem sido um caminho, mas eu acho que é um caminho que podemos explorar muito mais. E melhor, porque a verdade é que se a indústria acreditar no seu produto, na sua tecnologia, se tiver repercussão prática com indicadores claros, permite, por um lado, no momento que nós vivemos, protelar esse pagamento, mas, por outro lado, garantir que a inovação chega a quem precisa. E garantimos também que o cidadão tem, da parte da indústria, um investimento claro nos produtos em que realmente acredita que possam ter impacto na sua vida. Doutora Paula, concorda com as centrais de compras? Sei que vai responder a isto, logicamente. Centrais de compras regionais, sim ou não? Eu não creio que a indústria tenha que ser, enfim, muito a favor ou contra as centrais de compras. Aqui a questão é um bocadinho, sou forçada a concordar num bom sentido com o Dr. Francisco Ramos, eu acho que aqui a questão realmente é esta, para sermos práticos. Sob o ponto de vista conceptual e académico, eu creio que toda a gente é atrativo pensar que nós podemos gerir um país na área do medicamento através de uma única central de compras. E acho que a questão, por exemplo, das centrais de compras regionais ou, enfim, das plataformas regionais de entendimento em relação às compras, enfim, têm as suas eficiências naturais. Mas não é, isso concordo, não é essa a forma de resolver a incorporação de inovação e, sobretudo, da inovação que está neste momento em pipeline, ou seja, que está à espera de vir a integrar no mercado europeu, das terapêuticas personalizadas, terapias avançadas, e, portanto, não vai ser através, nitidamente, das centrais de compras.
Eu creio até que não é novidade para ninguém se disser que, sob o ponto de vista prático, aquilo que a indústria enfrenta todos os dias e que tem já experiência é uma negociação bastante exaustiva e agressiva, no bom sentido, por parte dos hospitais. Ou seja, e claro que agora com estas organizações regionais, não é, estas plataformas regionais, tem sido realmente mais agressiva. E, portanto, na verdade, este explorar, digamos, das condições de aquisição por parte dos hospitais, eu acho que já levou muito à frente, digamos, um modelo de negociação com aquilo que são ou produtos que já perderam patente, obviamente, ou até produtos que ainda tendo patente já estão na segunda fase do seu ciclo de vida. E nós temos algumas moléculas, alguns produtos nesse domínio. E se nós formos ver, só para terminar, Marina, os descontos médios, que é disto que estamos a falar, que hoje as companhias fazem, digamos, com este valor médio, eu tenho que lhe dizer que o ano 2012, pelo menos para algumas companhias, já se sentiu claramente, digamos, uma parte do caminho percorrido. Ou seja, a descida em termos de preço médio faturado já foi consideravelmente maior. Mas quer dizer, eu não sei, honestamente, Marina, só resumindo isto tudo, sim. Eu não sei até que ponto é que, com um mecanismo de eficiência, nós conseguimos usar a central de compras, digamos, como uma mais-valia. Uma mais-valia. E também, mais uma vez, a questão das centrais de compras nacionais têm alguma, digamos, ocupam espaço habitualmente em situações de concursos, digamos, que lá está, quando o medicamento é inovador ou que eventualmente tem mais um produto semelhante, na verdade não resolve grandemente. Mas pronto, teremos que encontrar estes modelos partilhados que o Sr. Deputado falou, em termos da incorporação da inovação, são muito mais, eu acho que são muito mais expeditos. Claro que também têm condicionalismos e tem que haver uma boa monitorização, sobretudo a utilização destes medicamentos. Isso sim, terá de haver. E depois há aqui uma outra coisa e vou trazer isto porque é aquilo que se fala aí publicamente e é um problema que está na ordem do dia, que é de facto a diferenciação de atitudes dos hospitais, dos diferentes hospitais, relativamente ao medicamento ao longo do país. Ou seja, no Norte dispensa-se menos, agora vou ser muito básica, no Norte dispensa-se menos inovação, no Centro assim e no Sul muito mais. Isto não gera 2 e 3 velocidades num país que, de facto, onde a saúde já foi muito abalada e pode ainda ser mais? Dr. Francisco Ramos. Isso é sobretudo preocupante porque não se percebe a razão que está por trás dessas diferenças. Porque a questão, digamos, eu não fico preocupado, antes pelo contrário, aliás, quer dizer, o famoso grupo de hospitais do Norte, eu enquanto responsável pelo IPO de Lisboa, das primeiras decisões, provavelmente, que tomei foi exatamente juntar o IPO de Lisboa a esse grupo do Norte, por uma razão muito simples, que é exatamente a importância de os hospitais públicos também estarem organizados e entre si para poderem exatamente encontrar as formas de melhor responder às solicitações que têm. E aquilo que provavelmente hoje também falta alguma ajuda por parte de órgãos centrais do Ministério da Saúde ou até mesmo da própria legislação é exatamente critérios para tomar decisões de utilizar essa inovação. Porque aquilo que hoje se passa e é dificilmente aceitável é que exatamente hospitais mais diferenciados, como por exemplo, naturalmente, são os IPOs na área da oncologia, tenham um arsenal terapêutico que não contempla algumas soluções que depois são disponibilizadas pontualmente em outros hospitais que, pelo menos à partida, estarão menos preparados para o fazer. O que quer dizer que é preciso rapidamente encontrar não um instrumento administrativo, mas exatamente um organismo, um instrumento técnico que permita fundamentar essas decisões. Porque isso é dificilmente aceitável. Ou seja, há de facto hoje, provavelmente, um mecanismo montado e organizado para tornar explícito e feito com uma forma de criar pressão sobre exatamente quem tem que decidir. E isso nunca será bom para quem tem que decidir
se de facto não houver também algum equilíbrio deste lado, no sentido de ajudar a essa decisão. Temos muito pouco tempo, mas eu ainda queria que o Dr. Ricardo e a Dra. Paula falassem nesta questão da necessidade de criar critérios para boas decisões relativamente à inovação. Tem alguma medida que possa trazer para aqui, que seja esta a medida, é por aqui o caminho? Não há pílulas mágicas para resolver problemas desta complexidade. Eu acho que algumas das soluções possam passar por aquilo que eu falei. Já algumas já foram aqui avançadas. Enfim, aquilo que a Marina até dizia, da falta de uniformidade, digamos assim, no acesso às tecnologias de saúde, é uma realidade, infelizmente não é uma realidade de hoje. Felizmente, por força das circunstâncias, estamos a discutir. Juntando isso aos tais 200 milhões, nós imaginamos o que aí vem, não é? Mas aí é que está, há dois níveis de discussão que temos de ter, a questão dos custos e aquilo que importa do acesso em termos de saúde pública. Com certeza que sim. A verdade é esta, existem outros mecanismos para a redução de custos. Por força do memorando, nós vamos ser obrigados agora a repensar na questão dos preços dos medicamentos mais uma vez. Provavelmente vamos ver alterados os países de referência. Sim. E vamos passar a aplicar a questão dos países de referência também para as compras a nível hospitalar, que não acontecia. Portanto, baixará mais ainda. E, portanto, será mais um foco de pressão sobre os preços dos medicamentos, mas depois há a questão do impacto da inovação e do acesso da inovação para os doentes. E isso eu acho que exige que hajam critérios muito claros da parte do Ministério. E por isso é que quando eu falava na questão das centrais de compras regionais, coordenadas naturalmente a nível central, que houvesse critérios claros daquilo que é desejável, mesmo que possa sair, falando de forma simplista, mesmo que saia um pouco mais caro hoje, se a redução de custos a longo prazo justificar, e se a qualidade de vida e os ganhos em saúde que possam trazer justificarem, então que se tome essa decisão. Agora, com o modelo de financiamento dos medicamentos hospitalares que hoje temos, isso não acontece. E é isso que nós temos que pensar rapidamente. Dra. Paula, para finalizar, a questão é a mesma, critérios para boas decisões relativamente à inovação. Pois, eu sobre esta matéria sou um bocadinho talvez mais radical que os meus companheiros de painel e eu, sinceramente, aquilo que me parece é que não cabe às unidades de saúde definir que medicamentos é que devem ser adquiridos, portanto, na área, digamos, das tecnologias inovadoras, nem medicamentos, nem equipamentos. A mim parece-me, com toda a franqueza, que se nós desenvolvermos o modelo de avaliação de tecnologias que hoje temos só para o medicamento, que ser obviamente ampliado, como o Sr. Dr. Francisco Ramos já disse, para outras tecnologias, se desenvolvermos este modelo esse que vai, também já foi dito, abranger não mais do que 10% no futuro do arsenal terapêutico. E definirmos a priori o que é que em Portugal, nós, enquanto cidadãos e o sistema de saúde está disponível ou não, de acordo com os critérios de inovação, mas também de acordo com os critérios de, digamos, de capacidade de pagar e também com os critérios de necessidade. Nós, claro que se nós falássemos aqui, as prevalências são semelhantes nos países para a maior parte das situações de saúde, mas de facto existem situações, nós temos o caso do HIV, temos outros casos como os das hepatites, que eventualmente em Portugal têm um impacto até pelo tipo de organização de cuidados de saúde que temos diferente. Portanto, todas estas dimensões da inovação devem ser avaliadas, ponderadas, deve haver um enquadramento da tecnologia naquilo que é, digamos, o seu horizonte temporal de vida útil e nesse contexto as unidades de saúde devem ser financiadas, que é uma coisa que hoje, eu não estou a falar disto, hoje esta reorganização é difícil fazer, mas exatamente porque temos que pensar no futuro, era fundamental que pensássemos como é que vamos incorporar tecnologias no futuro, como o Sr. já acabou de dizer, e neste âmbito está a avaliação económica, está a avaliação de efetividade relativa, etc, etc. Está a avaliação digamos, do outcome destas tecnologias, estão muitas coisas em causa, mas depois, sinceramente, eu acho que esta questão de serem os hospitais a definir aquilo que centralmente, e aqui sim, não a questão da negociação, mas aquilo que centralmente foi considerado realmente inovador e que pode trazer ganhos em saúde ao país, eu acho que, sinceramente, não cabe aos hospitais fazer isso. Cabe aos hospitais aquilo que é preconizado na sua autonomia, no seu desenvolvimento, na sua competitividade, que é conseguir, se for possível, melhores
vou dizer assim, que não vale a pena termos nenhum drama com a palavra, melhores negócios para o seu hospital. Porque, por exemplo, a Merck Sharp Endom ou a MMSD, quando faz uma negociação hospitalar, não faz só com os 2 ou 3 medicamentos mais inovadores que tem, faz com todo o seu portfólio. Alguns dos medicamentos já não têm patente e outros estão em vias, digamos, já estão no segundo ciclo, na segunda parte do seu ciclo de vida. E aí sim, eu creio que grandes hospitais e negócios, digamos, em plataformas, podem ajudar, como já falámos. Agora, a questão da incorporação da tecnologia, eu acho que realmente, em termos de situações hoje, eu acho como cidadã inaceitável. Claro, poderão dizer é conflito de interesse, trabalho na indústria. Eu acho que não, sinceramente, verbalizando, eu acho que eu acho que aqui a questão é eu viver no Porto ou eu viver em Lisboa. E estou de acordo com o Dr. Francisco Ramos, só para dizer isto, estou de acordo. Quando nós temos 3 IPOs, não estou enganada, são 3 ainda, não são? Quando nós temos 3 IPOs que na verdade têm lá, em princípio, são os centros de referência. Eu acredito que sejam, sinceramente, que tenham os técnicos, os clínicos com mais experiência. E se estes IPOs definem um portfólio com as respectivas guidelines, quer dizer, e depois há um hospital que tem uma tecnologia que eles não têm, ou seja, aquilo que a mim me parece, com toda a honestidade, eu estou a ser completamente, enfim, transparente e honesta, é que não faz muito sentido. E é esse tipo de coisas que eu creio que os doentes reconhecem, mesmo que sejam pequenos casos que estão, enfim... Rapidamente, isso tem que ser resolvido. Ora bem. E acabam por aparecer por isto, porque as pessoas se sentem discriminadas. Muito obrigada aos três. Estamos de acordo com as normas e portanto, é um primeiro passo. Eu acho que aquilo que está de acordo, Dr. Ricardo, e eu finalizava com isto, é que de facto é preciso pensar uma política de um medicamento a longo prazo, porque a curto prazo é difícil. E pronto, e ficámos sem saber como é que se vão resolver a história dos 200 milhões, mas isto ficará para um outro programa. Muito obrigada aos três por terem estado comigo neste especial Saúde. Muito obrigada e despeço-me de si que nos acompanhou nesta viagem pela política do medicamento. Ótima semana, boa saúde.